Hey galera, aqui é o Jason em mais um vídeo aqui da série Fazendo Mangá na Prática, né? Essa série aqui ela tem o intuito, né, de mostrar meio que o meu passo a passo de como eu faço um mangá, porque muita gente às vezes tem dúvidas sobre como começar esse tipo de coisa e por já fazer mangá há muitos anos eu tenho meio que um certo padrão, né, um certo modelo de como eu sigo para fazer o meu mangá. E nesse processo, então, eu estou tentando passar para vocês qual que é esse processo, quais as etapas que eu passo na produção de um mangá, desde o momento em que vem ali a ideia, mais ou menos, até a hora de o mangá ficar pronto, né? Eu estou fazendo essa série aqui usando como base a continuação do meu mangá Makai Meio, né? Eu tenho esse mangá aqui, Makai Meio, que eu lancei em 2018 pelo Catarse e ele foi publicado pela Conrad em 2020, 2021, agora eu não lembro. Enfim, de qualquer modo, ele foi publicado pela editora Conrad, que me pediu uma continuação. E então, desde 2020 eu comecei... então foi 2020 mesmo. Desde 2020 eu comecei a trabalhar na continuação. Claro que 2020 foi aquele ano complicado, né? Um ano praticamente que não conta, porque acho que quase ninguém conseguiu realmente produzir o que queria naquele ano. Foi um ano muito tenso, com muitas preocupações, muitos medos e tal. Tá? Tem alguma coisa no meu olho? Enfim. Fazer o storyboard durante aquele ano foi um processo bem complicado, né? Eu tinha recém me mudado pra cá, enfim, acabou demorando bem mais do que eu esperava. Provavelmente Makai Meio Warga, que é a continuação de Makai Meio, já devia estar pronto nesse tempo aqui, né? Onde a gente está, já entrando em 2022, mas por conta de todos os problemas de 2020, ela acabou atrasando bastante a produção, então a gente está praticamente entrando aí quase no terceiro ano de produção. Mas felizmente eu estou bem perto de terminar ele. E então, né, como eu estava dizendo, exatamente a ordem desses vídeos aqui, dessa playlist que você pode ver aqui acompanhar nos cards, é exatamente a ordem que eu costumo fazer os meus quadrinhos, fazer as minhas páginas e tal. Então eu começo, eu tenho a ideia ali, geral da história, eu anoto essa ideia, anoto alguns detalhes, anoto algumas outras ideias que estão vindo ali, deixo tudo isso organizado em pastas no computador, em arquivos de blocos de nota, né? Se você tem um celular, você pode fazer isso no celular também, tem vários aplicativos de bloco de nota no celular, onde você consegue anotar ali suas ideias, esse tipo de coisa. A partir daí eu começo a produzir o storyboard, né? No caso de Makai Meio Warga especificamente, eu fiz um roteiro mais detalhado, né? Eu fiz um bem básico, como se fosse muito parecido com as sinopses que eu analiso de vocês aqui no canal, e depois eu passei para um roteiro mais detalhado. Esse roteiro mais detalhado, ele foi útil nesse caso porque eu estava bastante em dúvida sobre vários pontos da história que eu queria contar. Então, quanto mais seguro, quanto mais aquela ideia está fixa na sua cabeça, mais você pode avançar algumas etapas. Quanto mais dúvida você tem, quanto mais etapas você colocar, mais certezas você vai ter para garantir que você não vai errar lá na frente. Todo esse processo, ele ajuda você a não errar, a não cometer alguns erros graves lá na frente. Erro todo mundo vai cometer, é normal, é padrão, mas o lance é não cometer aqueles erros graves que vão envolver você redesenhar alguma coisa, você jogar uma parte da história fora, ou realmente a história acabar sendo comprometida de alguma forma ali. Então a gente passa pro storyboard, do storyboard a gente escaneia as páginas, faz tratamento, prepara os quadros, eu já faço junto com os balões geralmente, e aí depois a gente vai para a produção da página em si, né, finalização, etc, tons de cinza, e a gente chega na parte de hoje. A página ela já está desenhada, a página já está pronta, você está vendo aí mais ou menos como a página fica, né, já coloquei tom de cinza, está tudo pronto. Agora o que a gente vai fazer é colocar as falas nessa página. Nesse processo, né, de colocar as falas, eu preciso dizer que as falas eu defino já antes, durante o processo de storyboard. Alguns artistas preferem fazer as falas durante o processo de roteiro. Eu particularmente, como eu desenho e faço roteiro, né, eu faço essas duas funções, eu prefiro definir as falas dos personagens enquanto eu estou criando a história em si. Eu acredito que as falas elas vêm com mais facilidade e com mais naturalidade enquanto eu penso e planejo e monto já a cena final em si. Se eu escrevo as falas antes, talvez eu consiga ter uma outra etapa de revisão, né, durante o processo de fazer o storyboard com aquelas falas, mas eu acredito que eu posso perder um pouco o quão casada fica a fala com a cena. É uma coisa minha, cada pessoa pode fazer da sua forma. Mas eu faço assim também porque assim eu consigo me manter mais atento ao tamanho do balão em relação
a fala que vai estar contida nele. Porque um problema que é comum quando você está fazendo uma fala de quadrinhos é que você tem que colocar aquele texto dentro de um balão que também vai estar dentro de um quadro com um desenho. Então, dependendo do desenho que você precisa colocar naquele quadro para contar a sua história, o balão ele pode ser maior ou ele precisa ser menor. E aí a fala tem que casar com aquele balão. Todas essas coisas têm que andar de uma forma única, né? O tamanho do balão, o desenho que está acompanhando, a ilustração que está acompanhando aquele quadro com aquele balão e a fala que vai vir dentro dele, obviamente. Um erro muito comum de quem faz só roteiro ou quem está começando a fazer quadrinho, principalmente, é não saber exatamente o tamanho ideal para uma fala tendo um balão. Então, geralmente fica uma fala gigantesca e aí ou a fala fica espremida no balão ou o balão ocupa muito espaço na folha a ponto de ficar ali realmente um texto corrido gigante. O que eu costumo dizer, né, e fazer nos meus quadrinhos, e em Makame Zuarga não é diferente, é que a fala tem que ter no máximo ali umas 3, 4 linhas, dependendo, e não ser muito extensa horizontalmente. Então, sei lá, 3 palavras curtas horizontais e 3 linhas, né, 3 parágrafos verticais. Então é mais ou menos uma média, mas uma palavra grande como a palavra independente, por exemplo, uma palavra gigantesca, só vai caber às vezes uma vez no balão. Então você tá lá, independente disso eu vou, aí você vê, ó, independente no primeiro, disso eu vou, 3 palavras, fazer isso, 2 palavras, completou. Então, às vezes a pessoa quer falar, independente disso eu vou fazer isso porque eu preciso fazer antes que não sei o que aconteça. Tipo, é uma fala muito extensa. Dependendo do tamanho do seu quadro, você não vai conseguir colocar isso no balão. Ou você vai precisar de um balão gigantesco, que ocupa um espaço gigantesco naquele quadro. E aí você só pode colocar um desenho pequenininho, porque senão o seu balão vai ocupar todo aquele quadro. Então, balão, quadro e fala são 3 coisas que estão internamente aí, estão interligadas, não tem como você separar e distinguir uma da outra. Então esse é um modelo que eu costumo usar para poder fazer as falas dos meus mangás e tal. Geralmente é uma base assim, é claro que cada caso é um caso, existem casos onde você pode aumentar ali um pouco o texto do balão, porque é uma cena já naturalmente grande, então ela permite um balão maior, e esse balão maior permite colocar mais fala. Porém, de um modo geral, para a narrativa ser mais fluida, é interessante você colocar ali falas um pouco menores. E também tem formas de você meio que revisar a sua fala. Então você está falando uma fala, que eu disse aqui, independente do que aconteça, eu farei isso. Você fala, mesmo que isso aconteça, eu vou fazer, sabe? Eu sei que é mais informal, mas o mangá, o quadrinho, ele permite uma linguagem mais informal para sua história. Você não precisa escrever tudo certinho, já que você está realmente reproduzindo a fala de um personagem, a fala de uma pessoa. As pessoas não falam 100% formal, 100% certinho, né? Não é uma novela da Globo, onde todo mundo fala todos os R's e S's perfeitamente. É claro que você tem que usar o português correto, é muito importante você não ter erro de português, nem usar abreviações de internet, tipo VC, PQ, etc. Isso aí de jeito nenhum. Você tem que usar o português correto, mas você pode usar a linguagem que chama coloquial, né? Que é o jeito como as pessoas falam de verdade. Então você pode escrever o jeito como as pessoas falam de verdade. Beleza, é o jeito que a pessoa está falando ali. Você não vai falar, tipo, a maneira como os indivíduos realmente falam nas suas vidas cotidianas. Se for uma fala de um professor, de alguém experiente, enfim, de alguém que fala dessa forma, beleza. Mas se você está colocando isso na linguagem, na fala de uma pessoa, num balão de fala de uma pessoa normal, simples e tal, sabe? Não casa. Então, a sua fala ela tem que ser condizente com o personagem que está falando ela e, de preferência, tentar realmente dividir os seus balões com falas mais curtas. Isso deixa a narrativa mais fluida. O leitor não para ali num balão e perde muito, muito tempo lendo ali um festival de texto, a ponto de que ele mal para ver o desenho, a ilustração, a ação do que está acontecendo. Então, fala, balão, quadro, desenho, tudo isso está muito interligado num quadrinho. E às vezes a gente acha que o balão ele é só uma forma realmente de colocar o texto ali e expressar aquilo que a gente quer. Mas ele faz tão parte da narrativa quanto os próprios quadros e movimentações e desenhos da sua história. A gente foca muito em desenho, muitas vezes, quando vai fazer um quadrinho, só pensa em desenho, desenho, desenho. Mas esses outros detalhes são tão importantes quanto, porque a falta de um deles, né, fazer um deles errado,
você perde praticamente todo o desenho, porque a pessoa não se interessa pela história, não consegue ler, não consegue compreender, e aí tanto faz que o seu desenho é bonito. Eu já falei sobre isso aqui em outro vídeo no canal, né, que só o desenho ele não salva um quadrinho, um mangá que é ruim, que tem um roteiro ruim, que tem uma narrativa ruim. E as falas dos personagens, os diálogos, esse tipo de coisa, eles ajudam a tornar a história mais interessante, a passar a transmitir diretamente, né, com o texto, com informação, aquilo pro seu leitor. Então é importante trabalhar nisso. E, por fim, para terminar aqui, né, eu faço isso, você tá vendo, você viu aí ao longo do vídeo, eu costumo colocar as falas pelo Adobe InDesign. Antes eu fazia pelo próprio Photoshop e tal, nunca foi um problema para mim quando eu publicava de forma independente, né? Se você está fazendo um quadrinho, vai publicar de forma independente em algum site, você pode colocar as falas até pelo Word, até pelo Paint. Independente qual programa você quiser colocar, você pode pôr direto na página ali, salvar como uma PNG, etc. E tá tranquilo. O que aconteceu é que, como eu estou publicando por uma editora, eu tenho que fazer as coisas, vamos dizer assim, da maneira certa para uma editora. Então, para eu poder enviar para eles poderem revisar, alterar as falas, fazer todo o trabalho que a editora tem que fazer, de revisão, de correção das falas, etc., de tirar coisas que podem ser um pouco problemáticas e tal, polêmicas, e trocar por algo que mantenha o sentido, mas enfim, eles não costumam fazer essa curadoria mais como fala, criativa em cima do que eu passo. Mas sim a revisão também, né? Às vezes você vai ter um erro de digitação, um erro de português que passa despercebido para você, etc. Vai ter a revisão, eles têm que poder alterar isso. Para eles poderem alterar, eu tenho que fazer no formato InDesign, que já é o formato onde você monta ali meio que o livro, já com margem, já com todas as coisas necessárias para a impressão, e aí você já coloca as falas lá, e eu encaminho esse arquivo para a editora poder fazer todo esse trabalho que ela vai ter que fazer depois. Então, se você quer já começar meio que do jeito certo, eu recomendo que você procure o InDesign, aprenda um pouco sobre ele, vai ser interessante para você conseguir ali já aprender as coisas do jeito certo, porque eu realmente fiz muito tempo, né, dessa maneira errada, digamos assim. E aí quando fui publicar, por exemplo, Maca e-mail pela Conde, foi bem problemático, porque todas as falas estavam em arquivos separados e tal. Então eles tiveram todo esse trabalho de ter que montar o arquivo no InDesign e coisas do tipo, porque eu não sabia como funcionava. Faz parte, a gente não tem uma faculdade de como fazer mangá, de como fazer quadrinho no Brasil, né? Ninguém vai te ensinar a fazer esse tipo de coisa. Você tem curso de web design, você tem curso de designer gráfico, esse tipo de coisa, mas ele não mostra como fazer um quadrinho, qual é o método, quais são as etapas, esse tipo de coisa. Exatamente por isso que esse ano aí eu vou lançar o meu curso de como fazer um mangá do zero, onde eu vou passar todas as etapas que eu mostrei aqui ao longo desse vídeo, só que não falando especificamente de um mangá meu, mas falando de um modo mais abrangente e muito mais específico, indo a fundo realmente em como fazer cada uma dessas coisas. Então eu vou falar sobre isso que eu falei aqui no vídeo hoje, por exemplo, mas mostrando realmente o passo a passo de como eu faço, sendo muito mais específico. E vou mostrar e vou contar aqui, vou ensinar para vocês como fazer um mangá desde o momento que você tem aquela ideia, desde como você ter a ideia, né? Não só quando você já tem, mas desde quando você vai ter a ideia, como você pode caminhar para procurar uma ideia boa, até o momento em que você vai publicar e vai ter o seu mangá aqui como esse aqui, na sua mão. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu espero que você tenha gostado aqui do conteúdo. Continua no canal acompanhando outros vídeos, porque eu sei que tem vários vídeos que vão te ajudar a fazer seu próprio mangá. E quando o curso, né, Jornada do Manga KBR, já tem nome, enfim, for lançado, eu vou avisar aqui no canal para você poder se inscrever lá. Muito obrigado por ter assistido, valeu, falou, é nóis!